olha essa notícia. Operação Renorcrim 2 prende 14 investigados por envolvimento em grupos criminosos voltado ao tráfico de drogas e homicídios em Sergipe. O Vinícius Mecenas está ao vivo aqui comigo, Vinícius. A gente vai ficar aqui um pouco mais de tempo para explicar para quem está em casa que são muitos desdobramentos dessa operação. Primeiro você vai trazer umas informações para a gente, né, Vinícius? E depois tem mais notícias. É com você, Vinícius. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, exatamente, desde ontem que eu estou debruçado, né, nesse assunto e investigando um pouco mais de perto para trazer, a partir de agora, todas as nuances em relação a essa operação a nível nacional que foi deflagrada, né, em vários estados e aqui inclusive em Sergipe. Eu estou falando dessa operação denominada Renorcrim, né, que chega para coibir, né, alguns atos criminosos que são desenvolvidos aqui no nosso estado, voltados a grupos criminosos do tráfico de drogas. Eu vou começar pela primeira fase da operação, que foi ao longo do final de semana. A Polícia Civil, através do COP, né, que é o Centro de Operações Especiais, apreendeu mais de 200 quilos de substâncias análogas à maconha. Todos esses entorpecentes estavam situados em uma chácara, um terreno, uma propriedade privada, lá no povoado Sapé, que fica no município de Itaporanga da Ajuda. Aí você me pergunta, né, como foi que as investigações começaram, como que a polícia entendeu que naquela propriedade havia uma movimentação suspeita em relação ao tráfico de drogas. Bom, é uma investigação que não começou agora, começou há cerca de 2 meses. Alguns agentes da Polícia Civil Sergipana fizeram campana, né, ficaram observando um pouco mais de perto toda a movimentação suspeita que acontecia dentro daquele local, daquela chácara, que servia inclusive como ponto de apoio para o armazenamento de grandes proporções de drogas. A partir daí, tendo conhecimento que de fato a movimentação suspeita acontecia, a Polícia Civil foi fazer a investida, ao observar inclusive um homem que fazia toda a segurança, né, e provavelmente era ele quem distribuía a droga naquele exato local. O problema foi que, ao a polícia se aproximar, este homem percebeu nessa aproximação e evadiu do local. Ele fugiu para uma região de mata e ainda não foi encontrado. Então, além dos 200 quilos de substâncias análogas à maconha que estavam, né, envelopados, já acondicionados, prontos para a venda, né, ilegal aqui no nosso estado, também foram apreendidos alguns aparelhos de celular, balança de precisão, embalagens também para o acondicionamento e documentos desse suspeito, provavelmente, que fugiu do local. A gente vai entender mais detalhes dessa primeira fase da operação com o próprio delegado responsável pelo caso, o Alisson Leal. As investigações se iniciaram há cerca de 2 meses, havendo a informação de que aquela propriedade era utilizada para guarnecer grande quantidade de entorpecentes. Diante das informações, os policiais que diligenciavam no local visualizaram a movimentação de veículos na propriedade, tendo um senhor que guarnecia o local sido visto realizando a entrega de um pacote. A partir daí, decidiu-se pelo ingresso no imóvel em que o homem estava, o que foi percebido pelo suspeito, que empreendeu fuga pelo matagal adjacente, não sendo alcançado pelas forças policiais. Já no interior do imóvel, em buscas realizadas no local, foram localizados centenas de tabletes contendo substância análoga à droga maconha, pesando cerca de 200 quilos, uma balança digital realizada para pesagem do narcótico, além de materiais comumente utilizados para acondicionamento da substância e documentos pessoais alusivos ao suspeito que empreendeu fuga. A polícia técnica foi acionada para a realização dos exames pertinentes. Ou seja, tudo leva a crer que todos esses entorpecentes, né, já estavam sendo todos tratados ali mesmo, pronto para o embalo e para o comércio no mundo das drogas. Volto a dizer, esta operação é uma operação que foi deflagrada em vários estados aqui no Brasil, em Sergipe não foi diferente, que foi denominada como Renorcrim, né, que nada mais é do que a Rede Nacional de Unidades Especializadas das Organizações Criminosas para o combate ao tráfico. O prejuízo estimado para essa primeira apreensão está estimado em R$ 500 mil. Mariana.
E tem mais, né, Vinícius? Porque essa operação continuou, equipes do Centro de Operações Policiais Especiais localizaram no povoado Pai André, em Nossa Senhora do Socorro, uma carga de EVA avaliada em cerca de R$1 milhão, Vinícius. A história só vai tomando proporções ainda maiores, né? Exatamente. É aí que entra essa segunda fase da operação, né, Renorcrim, que começou inclusive nesta semana. Bom, neste primeiro momento, né, de cara, a Polícia Civil Sergipana prendeu, né, 12 pessoas que eram investigadas, né, por envolvimento com grupos criminosos, um tráfico de drogas aqui em Sergipe, além de homicídios também aqui no estado. Além desses 14 investigados que já foram presos, um outro homem também seria preso, né? A polícia estava tentando cumprir o mandado de prisão contra ele, mas ele reagiu, entrou no confronto, foi socorrido, levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e veio a óbito. Então, a partir daí, a gente apurando, né, como eu disse, desde ontem, de acordo com informações obtidas pela própria Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, essa foi uma ação nacional aqui em Sergipe que contou com a participação de inúmeros agentes da Polícia Civil. Então, a partir de agora, eu fiz uma cronologia, né, do tempo, desde o finalzinho agora do mês de abril até o dia 30, né, do mês passado, que foram quando aconteceram essas ações específicas em pontos distintos, viu? Aqui de Sergipe. A começar pelo dia 23 de abril, que o COP, né, que é o Centro de Operações Especiais, junto com a inteligência da polícia aqui do nosso estado, eles estiveram, né, em uma empreitada. Nessa ação específica, um investigado por homicídio e tráfico de drogas aqui em Sergipe e também em Alagoas, ele foi localizado lá no município de Santo Amaro das Brotas. Ele entrou em confronto com a polícia, como eu havia dito, e morreu no local, né? Ele foi socorrido, levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e veio a óbito. Ele havia, né, se envolvido nesse homicídio através de uma morte que ele cometeu contra um homem no centro de Aracaju e era alvo também de investigações contra o tráfico de drogas. Ainda no dia 23 de abril, o trabalho da Polícia Civil também culminou na prisão contra um outro homem que também era investigado pela tentativa de homicídio contra o concunhado. Este fato específico da tentativa de homicídio, né, aconteceu após uma discussão na parte de dentro de casa, no conjunto Valadares, em Aracaju, lá no dia 9 de fevereiro. A outra ação foi deflagrada no dia 29 de abril. Que foi deflagrada a operação denominada Operação Malvinas, que faz parte também do Renacrim. 7 investigados por homicídio e tráfico de drogas ali na região nas Malvinas, fica na zona sul de Aracaju, eles foram presos, né, por casos registrados, né, de homicídios e tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro e também foram cumpridos, né, portanto, todos esses mandados de prisão. Ainda no dia 30, a Polícia Civil também cumpriu outros mandados de prisão, inclusive eu quero chamar a sua atenção, que foi preso o filho do líder da organização criminosa conhecida como Família Colômbia, que é um grupo investigado pela prática criminosa do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Esta organização, em específico, criminosa, é suspeita de enviar vários entorpecentes e drogas aqui para Sergipe e também lavar dinheiro obtido do tráfico, o que também ensejou o bloqueio aí de cerca de R$6 milhões para esse grupo criminoso que trabalhava aqui no nosso estado. E por fim, né, como você mesma tinha adiantado, em relação a essa droga muito famosa e muito cara, que é o EVA, eu até tinha pronunciado errado, né, peço desculpas, eu falei EVA e o correto é EVA. O COP, né, que é o Centro de Operações Especiais, também localizou esses entorpecentes que estão avaliados em torno de R$1 milhão lá no povoado Pai André, que fica no município de Nossa Senhora do Socorro. A investigação aponta que a carga ela é produto do crime, mas ainda está aguardando de onde foi que veio esse material. A gente vai entender mais detalhes com o próprio delegado, que foi responsável pela operação deflagrada em algumas regiões aqui do nosso estado. É ele, Hilton Duarte. Vamos acompanhar. Policiais civis do COP localizaram no povoado Pai André, município de Nossa Senhora do Socorro, uma carga avaliada em cerca de R$1 milhão. São placas de EVE, né, emborrachado, que foram localizadas numa residência
Agora, a investigação já foi aberta, né, para avaliar a situação de roubo de carga, organização criminosa e receptação. O dono da casa já foi identificado, está foragido. E a investigação vai focar agora em como se deu a dinâmica para essa carga ter parado nesse local, né? Se foi desvio, se foi algum roubo de carga. Mas a gente conta também com a ajuda da população, lembrando que essa apreensão se deu com base num disque denúncia, né? Ou seja, a gente aproveita, né, aqui para parabenizar toda a Polícia Civil sergipana pelo belíssimo trabalho, não só aqui na região metropolitana de Aracaju, mas também em vários municípios no interior do estado. E volto a bater na tecla, tá, Mariana? Que como o próprio delegado Wilton Duarte acabou de destacar, em sua maioria, todas essas ações que foram deflagradas aqui em Sergipe, que fazem parte da Operação Nacional, só teve um resultado muito promissor e muito positivo graças ao CIOSP, a ligação via CIOSP, ou seja, o Disque Denúncia para 181 da Polícia Civil. Eu volto ao estúdio. Muito obrigada, Vinícius. Parabéns pelo compilado, pelo resumo que você fez aí dessa grande operação. Não é fácil, são muitos números, muitos elementos. Eu te agradeço, viu, por você ter conseguido fazer com tanta objetividade com esse compilado de informações.